Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre a irritação de alguns jogadores do Atlético, além de El Turco. Ele fica ou não no Galo? Qual é a real situação? Ele já corre risco de demissão? Antes de mais nada, deixa aquele like, é muito importante que você curta o vídeo, mesmo estando chateado, mesmo estando puto com a situação atual do Clube Atlético Mineiro, mas o like é importante para nossa cobrança chegar na diretoria, para que outros atleticanos fiquem por dentro das informações do Galo. Então curte o vídeo agora para não esquecer depois, aproveite para se inscrever no canal e não perder nenhum conteúdo. Você que tem aquele grupo de WhatsApp, compartilhe para que toda a massa atleticana acompanhe essas informações. Agora, sem mais delongas, sem nenhuma enrolação, bora falar do Galo, bora falar primeiro da irritação de alguns jogadores. O clima ficou muito tenso depois da derrota para o time do América. O Keno foi o primeiro deles. O Keno, ele concedeu uma entrevista para alguns jornalistas, para a imprensa que estava na saída do gramado no Independência, e ele não concordou com algumas colocações de alguns dos jornalistas, né? O que aconteceu? Um dos jornalistas, que eu vou preservar o nome, mas muita gente já deve saber quem é, fez uma colocação normal, né? O porquê o Atlético foi amplamente dominado e pressionado no início do primeiro tempo. A gente viu uma América muito melhor em campo, a gente viu o Everson fazendo defesas espetaculares, além, obviamente, daquele erro do Alan que ocasionou o pênalti que foi convertido pelo Iago Maidana. E o Keno ficou muito irritado, bateu boca com o repórter, falou que o Atlético não foi amassado, que viu apenas poucos minutos de domínio do América, né? E obviamente, né, depois de uma derrota dessa, depois de perder pro América ainda mais, quando as coisas não estão acontecendo tão bem, né, o Atlético vem tendo muitas dificuldades contra o time do América, até quando venceu ali muito pressionado, e já vem, né, desses 5 jogos, o Atlético empatou 3, ganhou apenas 1 e acabou perdendo o último clássico. Outro jogador que não saiu nada bem desse jogo foi o Hulk. Ele sempre para responder à imprensa, ele sempre dá entrevista, mesmo quando o time não vai bem, mas dessa vez, quando o repórter acionou ele para dar uma entrevista, para falar da derrota, ele falou: entrevistem o árbitro. Ele não quis conceder entrevista, ele não quis falar com a imprensa e ficou extremamente irritado com as decisões do árbitro dentro de campo. A minha opinião é a seguinte: eu acho que já passou da hora, né, de o Atlético entender que quando o time for jogar, tem que vencer todos os obstáculos. No último jogo, sim, o árbitro teve algumas decisões estranhas, mas eu acho que não interferiu em nada no jogo do Galo. O Atlético não perdeu por causa da arbitragem, ele perdeu porque o time está sendo displicente em algumas finalizações, ele perdeu porque o El Turco não está conseguindo fazer o time jogar, né, porque a diretoria não fez um time mais forte como prometeu. Eu acho que tem tudo um pouco. A diretoria tem a sua parcela de culpa, os jogadores têm a sua parcela de culpa e o treinador também tem a sua parcela de culpa. Então jogar a culpa para a arbitragem, para mim, não está funcionando mais. Até porque no jogo de ontem o Atlético perdeu pelos seus próprios erros e também pela desorganização do sistema defensivo que já está sendo nítida em vários jogos. Agora, depois desse clima tenso, depois dessa derrota, muita gente está se questionando, né, se o El Turco corre perigo, se existe algum risco de demissão. Qual é a real situação do El Turco no comando do Galo? Galera, o El Turco, nesse momento, né, claro, existe uma pressão que é mais de fora para dentro, né, o El Turco não está pressionado dentro da cidade do Galo, a diretoria do Galo não está pressionando o treinador, o que acontece é uma pressão normal, né, pela falta de resultados, de fora para dentro, vindo de alguns órgãos de imprensa, vindo também da torcida do Atlético, que se acostumou com o time vencendo no ano passado e vindo, né, de grandes vitórias, e isso começa a não acontecer e é normal essa cobrança. Eles estão no Clube Atlético Mineiro, né, um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes da América, né, e é absolutamente normal ocorrer essa pressão. Agora, como essa pressão é mais de fora para dentro, a diretoria vai bancar o El Turco nos próximos jogos. A informação que chega é que não existe hoje um risco de demissão do El Turco por parte da diretoria. A torcida já começa a pedir a saída do treinador, parte da torcida já começa a ficar preocupada com o que está acontecendo, né, já que o Cuca deixou o time muito bem no final do ano passado. O El Turco começou com o rodízio, né? Claro, foi campeão mineiro,
foi campeão em cima do Flamengo, mas já começa a ter um período de instabilidade e a massa do Galo, óbvio, vai ficar preocupada. O Atlético tá na Libertadores, tá no Campeonato Brasileiro, tá na Copa do Brasil e são grandes, né, os sonhos do torcedor do Atlético para o time nessa temporada. Então, resumindo a história, a diretoria entende que assim como o Cuca passou por um período de instabilidade no ano passado, né, assim como a torcida pediu a saída do Cuca em determinado momento do ano passado, a diretoria do Atlético sabe que hora ou outra o time pode voar, hora ou outra o trabalho vai começar a acontecer, hora ou outra essa instabilidade vai passar, até porque os números do Turco à frente do Galo são melhores que os números do Cuca no início da temporada. Então, para quem perguntava, existe sim um sinal de alerta está ligado, melhorias precisam acontecer, os jogadores precisam, né, entender que essa temporada é uma nova temporada, que os títulos ficaram em 2021, os títulos conquistados já ficaram para trás, vão ficar na história, mas é uma nova temporada, tem que correr tudo de novo, assim como eu falei no pós-jogo, tem que suar a camisa tudo de novo, tem que conquistar tudo de novo, não podem ficar sentados no resultado do ano passado, e a diretoria tem sua parcela de culpa, o time precisa de reforços, muitos jogadores foram negociados, e os poucos jogadores que chegaram não estão conseguindo substituir ninguém que saiu à altura. Então vamos aguardar, vamos torcer para que essa semana seja uma semana extremamente importante para a retomada da confiança. O Atlético tem um jogo extremamente difícil contra o Red Bull Bragantino fora de casa e precisa vencer porque já está caindo na tabela de classificação. Eu gostaria de saber a sua opinião, você que está aí do outro lado, o que você pensa a respeito desse momento do Galo? Comenta aqui embaixo pra mim, eu sempre tô lendo a sua participação. Não se esqueça de deixar o like, que é muito importante, de se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente pra você.